Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos ter, portanto, conforme anunciado na semana passada, a nossa última aula de panorama do Novo Testamento. É isso em termos de conteúdo, porque a partir da quinta-feira que vem, vocês deverão, portanto, fazer a prova de panorama do Novo Testamento, tá bom? Então, vocês terão hoje essa última aula, e a nossa última aula eu vou falar com vocês sobre o livro de Apocalipse. Então, vou passar algumas informações que considero importantes para que vocês possam, então, ter uma visão geral, panorâmica do livro de Apocalipse, tá? Primeiro, que a palavra Apocalipse, em algumas denominações, alguns ramos do cristianismo, parece ser algo muito sombrio, algo muito perigoso. Tem até crentes, já ouvi crentes dizer que não lê Apocalipse. Então existe alguns pensamentos em relação a esse livro que não condiz com a verdade. Pelo contrário, Apocalipse é um livro maravilhoso que deve ser lido, que deve ser nós devemos esmiuçá-lo a cada dia, porque nada mais é do que a palavra Apocalipse, nada mais é do que revelação. Então a palavra Apocalipse significa revelação, tá? Revelação do Senhor Jesus Cristo, dado a João sobre o que aconteceria nos últimos dias. E é interessante nós lermos, quando nós olhamos para Apocalipse, logo no capítulo 1, nós, no caso da minha igreja, nós estamos tendo a oportunidade de estudarmos esse livro, portanto, esse livro no estudo bíblico, antes do isolamento social, nós estávamos estudando, aliás, desde 2016 é que nós estamos estudando esse livro, tá, de Apocalipse. Então é um livro que a gente preferiu ir estudando ponto a ponto, caminhando aos poucos, sem pressa de encerrar, e graças a Deus tem sido uma bênção para aqueles que têm acompanhado conosco esse estudo. Então veja, o livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, quando vai dizer o seguinte, revelação, ou seja, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, ou seja, Deus deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então você vai perceber uma sequência logo no capítulo 1, verso 1, de como que foi o processo de transmissão. Deus deu a revelação a Jesus Cristo para que Jesus pudesse, então, por meio do anjo, notificar João, e João então escrever, registrar sobre as coisas que em breve deveriam acontecer. Sabemos muito bem coisas que já aconteceram, muito das coisas em Apocalipse já ocorreram, coisas que estão acontecendo e algumas coisas que ainda irão acontecer. Essa é a forma como se descreve como acontece a revelação de João, tá? Muitas das coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e poucas coisas ainda irão acontecer. O tema principal de Apocalipse é a igreja triunfante, então a vitória de Cristo sobre Satanás. Então esse é um tema que é um assunto que perpassa toda o livro de Apocalipse, tá? Todo o livro de Apocalipse, que não é uma carta, tá bom? É um livro. E nesse livro tem cartas, que é justamente as 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. Tá bom? Então essa primeira informação, ela é fundamental para os irmãos, para compreendermos, portanto,
questão. Se falando de João, então a autoria de Apocalipse, ela é a autoria que nós chamamos de joanina, ou seja, uma autoria de João. E há algumas evidências internas no próprio Apocalipse. A pronúncia correta é livro do Apocalipse, tá? Não livro de Apocalipse. Você pode ler Apocalipse de João. Então, no Apocalipse de João, no próprio Apocalipse tem algumas evidências que justamente sustentam essa defesa nossa de que o autor é o apóstolo João, o mesmo autor da primeira, segunda, terceira carta de João e o autor do Evangelho de João. Tá? A primeira evidência se encontra justamente no capítulo 1. Se você ler, e eu peço que você leia essas referências, o capítulo 1, verso 4, verso 9, e o capítulo 22, verso de número 8, vai justamente mostrar que foi João que escreveu. Apocalipse 22, verso 8, por exemplo, vai dizer o seguinte: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Tá? Então, a grande questão, quando se defende que a autoria é de João, a pergunta é: quem é esse João? O apóstolo? João Batista? Uma comunidade chamada Comunidade Joanina, ou um livro pseudônimo, ou seja, um livro que veio apenas como o nome de João, com o nome de João. Então veja, o apóstolo João, portanto, o autor do Evangelho e das cartas, sendo, portanto, este o autor. Então, das possibilidades, se era João Marcos, João Batista, Comunidade Joanina, não, o autor, pelas evidências internas, é o apóstolo João, e aí a sequência então desse texto tem uma evidência que nós falamos de evidência externa, e aí, quando falamos de evidências externas, nós falamos que alguns na história defenderam justamente essa autoria. Nós temos os pais da igreja, Justino, no século II, nós temos Melito, bispo de Sardes, em 165 d.C. Nós temos Irineu também, em 180 d.C. Nós temos Pápias também, e Tertuliano, Hipólito e Orígenes. Todos esses do século III defenderam a autoria joanina, ou seja, a autoria do apóstolo João, tá? Do apóstolo João. Existem algumas evidências contra o apóstolo João, que diz que não seria o João o apóstolo o autor, que seria Marcião, seria Dionísio, e estes, portanto, o autor não diz ser apóstolo, testemunha ocular. As pessoas vão dizer que não é o apóstolo João, vão dizer o seguinte: olha, ele não se diz ser o apóstolo, os conceitos também diferentes do Evangelho de João, alguns vão dizer que aponta para o fato de que não é o apóstolo, mas a maioria dos pais da igreja, portanto, homens do passado, estudiosos, os nossos antepassados, eles defendiam na sua grande maioria a autoria joanina, tá? A autoria joanina, ou seja, a autoria de João. E também existe aí um peso muito grande, que é justamente o fato da evidência interna apontar para essa realidade. O local, Patmos, o capítulo 1, verso 9, deixa claro isso, que João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu essa carta. Tá? Então veja, isso contra a autoria.
nesse período, existem algumas possibilidades quanto ao período em que João estava, em que período ele estava, e a maioria dos estudiosos, eu dou aqui para vocês alguns nomes: o imperador Cláudio, que governou no ano 45-54, tem o Nero, 54 a 68, Domiciano, 81 a 96, Trajano, 98 a 117, mas a maioria dos estudiosos vão dizer justamente que essa carta foi escrita na ilha de Patmos no ano aproximadamente de 81 a 96 no império, ou seja, na governância do imperador Domiciano. Irineu, Eusébio, Clemente de Alexandria e Orígenes, por exemplo, historiadores do passado, vão defender essa ideia, e é uma ideia aceita pela maioria dos historiadores, dos estudiosos na história. Então, data ano aproximadamente 81 a 96 depois de Cristo, no reinado de Domiciano, tá? No reinado de Domiciano. E aí, essa, portanto, é quanto à questão das datas. Destinatário as 7 igrejas da Ásia Menor. João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 1, verso 4, verso 11, Apocalipse vai falar sobre isso. Igrejas reais que existiram no tempo e existiram, portanto, no espaço, tá? No espaço. Quanto ao gênero literário deste livro, nós falamos que o livro de Apocalipse, ele tem 3 gêneros literários. Ou seja, ele é uma literatura apocalíptica, também tem profecias e também tem epístolas. Ou seja, as cartas que estão no livro do Apocalipse também fazem parte desse livro. Então nós não falamos em Apocalipse de um gênero, como a narrativa, os evangelhos são narrativa, Atos dos Apóstolos é narrativa e discurso, as cartas de Paulo, as cartas gerais, como nós vimos. Não, em Apocalipse nós temos aqui 3 tipos de literatura. Então, a literatura apocalíptica, uma profecia e também epístola, cartas também nesse livro. Irmãos, o livro de Apocalipse você pode interpretá-lo de muitas formas, tá? De muitas formas. E quando se fala de livro de Apocalipse, nós percebemos que há um divisor na igreja, nas denominações, tá? Porque a forma como os intérpretes, a forma como os teólogos, os pastores vão entender o Apocalipse é a forma como eles vão ensinar a igreja, tá? E existe então pelo menos existe 4 formas de abordar Apocalipse. Eu vou citar essas formas e depois vou falar sobre cada uma delas para vocês de uma forma rápida, para vocês entenderem. Uma primeira forma de interpretar Apocalipse é o que chamamos de interpretação preterista. Uma segunda forma é a interpretação historicista. Uma terceira forma é futurista. Uma quarta forma é idealista. E uma quinta forma de interpretar Apocalipse é o que nós chamamos de métodos híbridos, tá? Essas escolas de interpretações dizem respeito aos modos de interpretação do livro de Apocalipse e não à escatologia, tá? E não à escatologia. Apesar de serem relacionadas com estas, Kister Marques, que é um dos maiores teólogos bíblicos do Novo Testamento e especialista em Apocalipse, ele vai dizer justamente isso, que essas escolas dizem respeito aos modos de interpretação do livro de Apocalipse e não à escatologia, apesar de serem relacionados com estas, tá? Com estas. E aí existem essas 5 escolas de interpretação do livro de Apocalipse. A interpretação que eu disse para os irmãos, a preterista, vai dizer que o livro de Apocalipse foi escrito
antes do ano 70 depois de Cristo, tá? Antes de 70 depois de Cristo, prevendo fatos que ocorreriam nesta data ou depois, e narrando eventos já, portanto, ocorridos. Então, os preteristas vão dizer justamente isso, tá? Justamente isso. Eu não vou trabalhar com vocês aqui a questão dos pontos fracos, quem defende essa interpretação. Aliás, quem defende a interpretação eu vou falar para vocês. Mas pontos fracos e fortes, não, porque como nós estamos introduzindo, então só entender que os defensores da interpretação preterista vão dizer que o livro foi escrito antes de 70 depois de Cristo, prevendo fatos que ocorreriam nesta data ou depois. Os defensores dessa interpretação são os pós-milenistas e adeptos dos métodos críticos. São os que defendem essa teoria. A abordagem preterista, ela vai fazer justamente o seguinte: eles creem que ou quase tudo do Apocalipse já se cumpriu no primeiro ou primeiros séculos depois do tempo do ministério de Jesus terreno, tá? Ou se cumpriu no primeiro ou primeiros séculos. Então os preteristas vão dizer que tudo em Apocalipse já se cumpriu, tá? Já se cumpriu. Então é assim que eles, portanto, compreendem o livro de Apocalipse. Os defensores dessa interpretação são um dos mais conhecidos, Jay Adams, tá? Jay Adams, ele interpreta dessa forma. Leo Morris também, Geber Caid também interpreta dessa forma, Alcazar também interpretava dessa forma, e Moses Stuart também interpretava de uma forma preterista o Apocalipse. Quanto à abordagem historicista, eles vão dizer que o livro narra a história da igreja como um todo, desde o Pentecoste até a consumação. Quem defende essa interpretação são os pré-milenistas dispensacionalistas. Eles vão dizer justamente dessa forma, que o livro narra a história da igreja como um todo, desde o Pentecoste até a consumação. Os adeptos da visão histórica creem que o Apocalipse é cumprido regular e uniformemente na história da igreja. Quem defende essa abordagem historicista tem o Berengaudes. Depois Martinho Lutero também defendia a abordagem historicista. A Wycliffe também defendia. Os amilenistas, os mais antigos, da escola mais antiga, também defendia. E dispensacionalistas também defendem a abordagem historicista, tá? A abordagem futurista interpreta o Apocalipse da seguinte forma: o livro é estruturado com base nas coisas que são, nas coisas que são, e nas que vão acontecer. Assim, o livro narra os eventos que acontecerão na consumação. Então, veja, os defensores desse ponto de vista são os pré-milenistas históricos. Os futuristas vão dizer que quase tudo do Apocalipse deve ser cumprido próximo do final da história da igreja, logo antes e próximo da segunda vinda de Jesus. Essa é a abordagem futurista. George Led defende assim, Robert Musse também defende, Joel Alvor também defende, e os pré-milenistas históricos. A outra abordagem é a abordagem idealista. Interpreta o Apocalipse como um livro de princípios que contrastam o Cristo vitorioso e seu povo com um Satanás derrotado e seus seguidores. Quem defende essa interpretação são os amilenistas. Tá? Os amilenistas defendem, portanto,
essa interpretação. Para os idealistas, eles creem, os idealistas creem que o Apocalipse será cumprido através da história da igreja. Mas os símbolos são uma figura geral da guerra entre o bem e o mal, e Deus e Satanás, não se referindo somente aos eventos singulares, tá? Aos eventos singulares. E aí, aos defensores da interpretação idealista, os teólogos Albert Lin, tem Chuck Cochlizuri, temos William Hendricks, temos William Milligan, Rose Richardson e Michael Wilcock. São os defensores da abordagem idealista. Então essa é a forma que nós vemos como o Apocalipse ele é interpretado. Quanto ao propósito de Apocalipse, nós temos alguns propósitos quando João, portanto, registra e escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Primeiro, palavra de conforto àqueles que estavam sofrendo perseguição. Segundo, palavra de conforto e alerta para aqueles que enfrentariam a perseguição. E um terceiro propósito, exortação para ficarem firmes a despeito das perseguições do império, das perseguições dos judeus e dos falsos mestres. Então essa é a forma como a gente entende o Apocalipse, e a ideia, portanto, é justamente trazer essa questão panorâmica para vocês compreender esses pontos principais, tá? Então, de toda forma, quem for ensinar Apocalipse, ele vai seguir uma dessas interpretações. E quando você perceber, então, sabendo dessas interpretações, depois você vai conseguir analisar, olha, esse expositor da palavra de Apocalipse, ele está seguindo a linha futurista, ele está seguindo a linha idealista, ele está seguindo a linha historicista. Então vocês vão saber como é que o expositor de Apocalipse está interpretando, qual é a linha de interpretação dele, tá? Então, como eu disse, foi uma forma breve de expor esse livro para vocês, para que vocês, portanto, possam ter uma visão panorâmica. Em teologia bíblica, nós vamos aprofundar a teologia de Apocalipse, aí nós vamos ter mais detalhes dessa questão panorâmica do Apocalipse, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, e eu queria, no encerramento dessa disciplina, agradecer os irmãos pela paciência. Nós certamente não planejávamos que a disciplina fosse dada mediante AD, mas Deus, na sua providência, já tinha determinado todas as coisas, e também foi uma forma de nós testarmos esse método, para que ano que vem tenhamos 2 módulos, os módulos presenciais e os módulos também EAD. Deus abençoe a vida dos irmãos, e é importante então dizer que aqueles que estão caminhando para a entrega dos trabalhos, que caminhem aí para finalizar os trabalhos, também quinta-feira nós vamos disponibilizar então a prova para vocês. Amanhã eu vou passar para vocês os slides para vocês estudarem, e assim vocês poderão então se preparar melhor para a prova que ocorrerá na quinta-feira, tá bom? E a próxima disciplina, próximo mês, em junho, vocês terão as 2 disciplinas, não comigo, eu darei aula para o 2º ano, e o professor Danilo, portanto, dará as 2 disciplinas para vocês, que é importante se planejar. No mês de maio, aliás, no mês de junho, mês que vem, vai ser a disciplina de Teologia Sistemática 1 e Hermenêutica. Vocês terão essas 2 disciplinas com o professor Danilo, que começará em junho. Aí, julho, vocês terão férias, e essas 2 disciplinas retornarão em agosto, tá bom? E crendo em Deus que em agosto já retornará presencialmente, tá?
Deus abençoe a vida dos irmãos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Quero orar por você neste momento. Eu peço você que acompanhe essa oração. Bendito Deus, eu te louvo por tudo aquilo que os teus filhos puderam aprender com essa disciplina de panorama do Novo Testamento, sabendo, ó Deus, que eles aprenderam para melhor te servir. E, Pai, em nome de Jesus, continue a capacitá-los para que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Sê com eles, ó Deus, é o que eu te peço, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.